Salmos 42, versos 1 e 2. Glória a Deus. Amém, Senhor. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Fazemos uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, Senhor, por estar lendo a Tua palavra nesse momento como introdução. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações através dela, porque nós necessitamos do Senhor. Muito obrigado. Esteja aqui presente comigo, porque eu preciso do Senhor. Necessito do Senhor. A palavra do Senhor esteja sempre nos nossos corações. Fala com meus irmãos, Pai, porque cada um de nós precisamos de Ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Todos nós, irmãos, temos uma necessidade. Isso é visível. Algumas necessidades, seja comida, água, dinheiro para pagar as contas, necessidade de amor e de carinho. Quem não precisa? Quem não precisa de cura, libertação? Não importa, todos temos essa necessidade. Que temos, seres humanos, é a presença de Deus em nossas vidas. Essa deve ser a principal. Seja comida e bebida, isso é essencial, mas a principal é Deus. O principal é Ele na nossa vida, na nossa casa, com a nossa família, com a nossa mãe, nossos pais. Podemos também respeitar os nossos pais, é uma necessidade que nós devemos ter e Deus dá para nós. Como devemos buscar a presença do Senhor? Através da oração. A oração é a chave, irmãos. É ela que nos move o nosso coração para falar direto com Deus. Sem oração, a gente não faz nada. Sem oração, a gente fica imerso. Não temos aquela anseio de estar na presença de Deus. Somente através da oração. A oração é tão importante que, como eu, pastor, oramos aqui na segunda-feira, tem dado um alívio tão grande para a gente, pastor, principalmente para a minha vida espiritual. E convido os irmãos que puderem estar orando conosco aqui. É bom, a gente oramos pela vida das nossas famílias, da nossa igreja. Pedimos ao Senhor a misericórdia para cada um dos nossos irmãos aqui presentes, porque nós é uma família, irmãos. E através da oração que Deus nos ensina, que nós dependemos dEle. E outra, para nós buscarmos a presença do Senhor, é através da palavra. É algo tremendo. Quando a gente abre um livro sagrado e começa a ler as palavras dela, ela nos dá conforto. Ela nos mostra quem é Deus. Ela nos mostra a nossa necessidade que devemos ter de Deus. Essa é ela essencial. Porque sem a palavra de Deus nós não conhecemos o Senhor. E amar o nosso semelhante. É difícil amar alguém. É difícil amar outra pessoa que a gente não conhecemos. É fácil nós amarmos os nossos pais, nossos amigos, nossos vizinhos que nós conhecemos. E outras pessoas que necessitam da nossa ajuda como seres humanos. A Bíblia diz... O Senhor Jesus disse que para a gente amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso semelhante como nós mesmos. É uma regra, é um mandamento do Senhor. E isso é importante, porque sempre através da oração, da palavra e de amar o nosso semelhante. Dessas maneiras, buscamos a presença do Senhor. É algo muito real nas nossas vidas quando nós praticamos isso. Ajudamos quem precisamos. Exemplos de pessoas que buscavam a presença do Senhor. O nosso maior exemplo é Cristo. Não tem outro. Nosso exemplo deve ser Cristo Jesus. Em João 4,
verso 34, o Senhor diz assim: Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O Senhor Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Tem algum exemplo maior do que o Senhor? Ele teve a necessidade de buscar o Pai, orava, jejuou 40 dias e 40 noites. Muitas das vezes a gente jejuma meia hora e acha muito. Imagina o esforço que Cristo fez por nós, nos dá salvação. Esse é um exemplo que nós devemos ter de buscar o Senhor e a sua presença. Outro exemplo muito importante que está em Gênesis, capítulo 5, e eu quero ler com os irmãos. Gênesis 5, versos 22 ao 24. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória ao Espírito Santo. Amém? A palavra do Senhor diz assim, irmãos: Andou Enoque com Deus depois que gerou Metusalém e viveu 300 anos. Teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Isso é um grande exemplo, esse homem, para nós, porque ele andava com o Senhor. Ele queria estar com Deus todos os dias. E um outro grande exemplo que esse homem nos dá está em Hebreus, capítulo 11, e os versos 5 e 6. Hebreus 11. Hebreus 11, 5 e 6. Glória a Deus. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, obrigado, Pai, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aqui nós temos uma referência muito grande que Enoque buscava a Deus, tinha essa necessidade, e Deus agradou dele, viu a sinceridade dele e levou ele até para o céu. Outro exemplo, irmãos, de fé de homens que buscavam a presença de Deus é Moisés. Moisés viu o mar vermelho abrir. Moisés viu os milagres, as pragas. Ele viu tudo. Mas uma coisa faltava para ele e ele pediu para Deus. Que está em Êxodo 33, 14 e verso 15. Êxodo 33, versos 14 e 15. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, na introdução, algo muito importante. Moisés roga a Deus a sua presença. No verso 14 diz o Senhor, e respondeu-lhe: A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Olha o que Moisés disse, irmãos. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faças sair deste lugar. Meu irmão, é tão importante que até para você comprar algo, você compra um carro, uma casa, a primeira coisa que devemos fazer é colocar a presença de Deus em nossas vidas. Senhor, eu posso fazer isso? Senhor, é da tua vontade? Moisés pediu isso. Se o Senhor não for, eu não quero sair daqui. As mesmas coisas nós devemos pedir ao Senhor. Se a sua presença não for, não nos deixe sair daqui, Senhor. Amém? Outros exemplos grandes e importantes é Davi. Homem segundo o coração de Deus. Homem que, mesmo com as falhas, com as dificuldades, cometendo pecados, ele sabia chegar na presença do Senhor
pedia a presença do Senhor. Ele necessitava de Deus. Ele queria Deus. Para um homem ser chamado segundo o coração de Deus é muito importante pela Bíblia, porque senão não seria narrado. Outro homem importantíssimo, que nós temos que ter o exemplo dele, é Paulo. Paulo diz em 1 Coríntios 11:1 que sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que homem foi esse? Pregador da palavra. Que onde ele passava, ele falava de Cristo. Onde ele passava, ele anunciava a salvação, a graça do Senhor. Imagina nós perto de um homem desse, que ensinava tão com autoridade que Deus dava para ele. E nós também podemos ter essa autoridade. É só nós buscarmos o Senhor, a presença do Senhor real nas nossas vidas. Irmãos, devemos pedir a presença do Senhor todos os dias. Devemos orar, consagrar as nossas vidas e nos preparar para aquele grande dia do Senhor. Eu faço uma pergunta aos irmãos: estamos preparados? O que às vezes nos atrapalha? Eu quero ler algo na Bíblia, Lucas 21, verso 34. Vai falar algo que pode nos tirar a presença do Senhor. Lucas, capítulo número 21, versos 34 ao 36. Glória a Deus. Amém? Acautelai-vos por vós mesmos, para que não suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências das orgias, da embriaguez, das preocupações deste mundo, para que naquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Isso pode tirar nós. Nós ficamos tão ocupados com as coisas do mundo, ocupados com as nossas tarefas, e esquecemos da volta do Senhor. Continuamos o verso. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre toda a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, vai ter que acontecer, irmãos, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Mais uma vez, orando, irmãos. A importância da oração. Jesus está dizendo nesse capítulo 21 a exortação à vigilância. Ele mandou nós estarmos alerta, para que ninguém tire a presença do Senhor nos nossos corações, no coração da igreja. A presença do Senhor tem que ser real, irmão. Para concluir, irmãos, eu quero ler Hebreus 12, 14. Essa é a chave que eu quero terminar essa reflexão. Hebreus 12, versos 14. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação nós não vamos para o céu, irmãos. Sem santificação, irmãos, ninguém vai ver o Senhor. Amém? Para terminar, eu quero fazer uma oração de agradecimento e saber que nós devemos buscar a presença do Senhor. A presença essa é real, irmãos. Não tem outra coisa. Para nós que somos cristãos, chamados de cristão, a presença do Senhor tem que ter real nas nossas vidas, nas nossas obras, no nosso falar, no nosso cantar em casa. Nós precisamos de Deus, irmãos. A presença do Senhor tem que ser real, irmãos. Amém. Oremos.